Deus pegou um profeta pela mão, colocou ele no meio de um vale, e o que tinha ali dentro era a coisa mais desesperançosa que a Bíblia descreve. Não era um cemitério organizado, não eram túmulos com nome, era um campo aberto, coberto de ossos espalhados, restos de gente que morreu e ninguém enterrou. E o texto faz questão de dar 2 detalhes que fecham qualquer porta de esperança. Primeiro, havia muitos na superfície do vale. Muitos, não era um caso isolado, era uma multidão de derrotas. Segundo, e esse é o que mata, e eis que estavam sequíssimos. Sequíssimos. Osso seco não é osso quebrado. Osso quebrado ainda tem vida em volta, ainda pode colar. Osso seco é o último estágio, é o que sobra quando já se foi a carne, o sangue, o tempo e a memória. E foi exatamente ali, no meio daquilo, que Deus virou para o profeta e fez uma pergunta. Uma pergunta que ele talvez esteja fazendo para você hoje. Filho do homem, viverão estes ossos? Para nessa frase. Repara que Deus não perguntou se os ossos estavam bons. Ele tinha acabado de mostrar que não estavam. Ele mesmo fez o profeta andar em volta deles de propósito para ver de perto o tamanho da morte. Deus não escondeu o diagnóstico. Ele passeou o profeta pelo diagnóstico. E aí perguntou: viverão? E olha a resposta de Ezequiel, porque ela é uma das mais sábias da Escritura. Senhor Deus, tu o sabes. Ele não disse sim, claro, porque isso seria mentira otimista diante do que os olhos viam. E ele não disse não, é impossível, porque isso seria fechar a porta para Deus. Ele disse: Senhor, tu sabes. Essa é a fé madura. Não é negar a realidade do osso seco, é recusar dar a última palavra para ele, porque a pergunta nunca foi sobre a capacidade do osso, a pergunta era sobre a capacidade dele. E o que Deus manda o profeta fazer a seguir é a coisa mais estranha que já se mandou alguém fazer. Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus manda ele pregar para um monte de osso. Pensa na cena, um homem sozinho, num vale de morte, falando em voz alta para ossos que não têm ouvido. Se alguém passasse por ali, ia jurar que ele tinha enlouquecido. E é aqui que a maioria de nós desiste, porque falar com o que está vivo já é difícil, mas falar com o que já morreu parece perda de tempo. Só que repara na ordem exata. Deus não disse chora sobre estes ossos, não disse enterra estes ossos, não disse aceita estes ossos, ele disse profetiza sobre eles. Profetizar aqui é declarar a palavra de Deus sobre uma situação que ainda não mudou. E olha o que Ezequiel tinha que declarar: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele teve que anunciar vida num lugar onde só existia prova de morte. E a fé fez o profeta abrir a boca. O texto diz simplesmente: profetizei como me foi ordenado. E no instante em que ele obedeceu, o vale explodiu. E, profetizando eu, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Um ruído, um estrondo. Imagina o barulho daquilo. Um vale inteiro em movimento, osso batendo em osso, procurando o próprio lugar, se encaixando. Depois de anos parados, calados, secos, de repente um terremoto de vida. E olha a precisão, cada osso ao seu osso. Nada ficou fora de lugar, nada foi encaixado errado. Deus não fez uma remontagem apressada, ele reconstruiu com exatidão de cirurgião. E o texto continua: e vi, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Tendão, músculo, pele, o que era ruína virou corpo, o que era espalhado virou gente. Era um milagre completo, certo? Errado. E o versículo seguinte é um dos mais assustadores da Bíblia. Mas não havia neles fôlego, para tudo. Os ossos se juntaram, a carne cresceu, a pele cobriu, estava tudo no lugar, tudo bonito, tudo anatomicamente perfeito.
e não havia fôlego. Sabe o que era aquilo? Um vale de cadáveres com aparência de exército. Corpo inteiro, forma perfeita, sem vida nenhuma. E eu preciso te dizer com todo cuidado, essa é a fotografia mais precisa de muita coisa religiosa hoje. Estrutura montada, aparelhagem funcionando, agenda cheia, tudo no lugar, e sem fôlego. Dá para ter osso encaixado e continuar morto. Dá para ter aparência de exército e não conseguir levantar um dedo. Porque organização não é vida. Estrutura não é vida. Aparência de gente não é gente viva. E talvez isso te descreva hoje, e ninguém saiba. Por fora tudo montado, a vida arrumada, a rotina em ordem, o culto frequentado, e por dentro sem fôlego. Se for esse o teu caso, escuta o que Deus mandou o profeta fazer. Então me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Duas profecias, duas ordens diferentes. A primeira foi sobre os ossos, e trouxe estrutura. A segunda foi ao Espírito, e trouxe vida. E a palavra hebraica usada aqui é ruach. Ela significa vento, fôlego e espírito ao mesmo tempo. É a mesma palavra que aparece em Gênesis, quando Deus soprou nas narinas do homem de barro e ele se tornou alma vivente. Deus estava repetindo o Éden dentro de um cemitério. O que ele fez com o pó no princípio, ele estava fazendo com o osso no vale. E aí vem o versículo que faz eu tremer. E profetizei como ele me deu ordem, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremidade. E se puseram em pé, um exército grande em extremidade. O mesmo vale que era o retrato do fim, virou o retrato de um exército de pé. E não foi porque os ossos melhoraram. E aí Deus explica para o profeta o que aquilo significava. E eu quero ser honesto com o texto antes de aplicar em você. Deus diz, estes ossos são toda a casa de Israel. O sentido primeiro dessa visão é a restauração de um povo inteiro que estava no exílio, sem terra, sem templo, sem futuro aparente. E olha a frase que eles estavam dizendo e que Deus repete de propósito. Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Deus citou a frase de desespero deles. Ele ouviu. Ele não fingiu que não tinha ouvido, e respondeu, eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir. Agora, o princípio que atravessa da casa de Israel até a tua casa é este. Deus não trabalha só com o que ainda dá para salvar. Ele trabalha com o que já foi declarado perdido, com o que já foi enterrado, com o que já secou tanto que virou piada quando alguém ainda ora por aquilo. O especialista dele não é em manutenção. E antes de você sair, deixa eu orar isto sobre você. Para o que estiver fazendo, 1 minuto. Que hoje o Senhor te leve pelo vale que você evita olhar, e que ali, no lugar mais seco, se ouça um estrondo. Que aquilo que se espalhou na tua vida, volte pro lugar. Cada osso ao seu osso, sem nada torto, sem nada apressado. E que sobre o que já está montado, mas não respira, venha o fôlego. Que não te falte ruach. Que Deus não te deixe de pé por fora e caído por dentro. Que o mesmo sopro do Éden alcance o teu casamento, o teu chamado, o teu filho, a tua fé, aquilo que já secou tanto que você parou de falar em voz alta. E que quando o inimigo disser, pereceu a esperança, estamos de todo cortados, a tua boca responda o que o profeta respondeu. Senhor, tu o sabes. Porque a pergunta nunca foi se os ossos são bons. A pergunta é se ele consegue. E ele consegue. Levanta, como exército, sem medo e sem coleira. E me conta aqui embaixo que eu leio todos e levo para o óleo diário. Qual é o osso seco da tua vida? Aquilo que você já parou de mencionar em oração porque parece tarde demais. Escreve uma palavra que seja. E escreve amém
se você crê que Deus não trabalha só com o que ainda dá para salvar. O Óleo Diário é o nosso grupo no Telegram, link aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho e levanta. Que Deus te guarde de pé.